Saiba como verificar se o Windows que está instalado no seu computador é uma versão de 32 ou de 64 bits. Neste tutorial, vamos mostrar como você faz para descobrir. As palavras 32 e 64 bits estão ligadas ao processador, conhecido também por CPU, dispositivo responsável por fazer o processamento das informações. Então, qual a importância de saber se o Windows é de 32 ou de 64 bits? Caso seu computador tenha 4 ou mais GB de memória RAM instalado, o ideal é que o Windows deste computador seja de 64 bits. Isso porque o Windows de 64 bits consegue utilizar, ou seja, trabalhar com mais de 4 GB de memória, enquanto o Windows de 32 bits consegue utilizar apenas 3 GB de memória. Sendo assim, se um computador possui 6 GB de memória instalada e o Windows deste computador seja de 32 bits, estará havendo um desperdício de memória RAM, pois o Windows de 32 bits consegue trabalhar com apenas 3 GB de memória. Vamos explicar um pouco melhor. Se o computador tem até 3 GB de memória RAM, você pode instalar o Windows de 32 bits ou o de 64 bits. Agora, se o computador possui 4 GB de memória RAM instalada ou mais, o ideal é que você instale o Windows na versão de 64 bits, para que ele possa utilizar a totalidade de memória daquele computador. Quando precisar também instalar um programa em um computador, é ideal saber se o programa que vai ser instalado no computador é de 32 ou de 64 bits. E também se o Windows daquele computador está na versão de 32 ou de 64 bits, pois programas de 32 bits podem ser instalados em computadores que estejam rodando o Windows de 32 ou de 64 bits, que vão funcionar normalmente. Já programas de 64 bits só podem ser instalados em computadores que estejam rodando o Windows de 64 bits. Espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos para o tutorial para ensinar para vocês como saber qual é a versão do Windows que está instalado no seu computador, se é de 32 ou de 64 bits. Uma das formas para saber qual é a versão do Windows que está instalado no computador é clicar sobre o ícone computador aqui na área de trabalho com o botão direito do mouse e nessas opções aqui, clicar em propriedades. Vai abrir essa tela, onde podemos obter algumas informações básicas sobre o computador. Aqui a versão do sistema, é o Windows 7 Ultimate. Aqui mais algumas informações, tipo processador. Aqui a quantidade de memória RAM instalada, 2 GB. E aqui o tipo de sistema, se é 64 ou 32 bits. Neste caso, está dizendo aqui que o sistema operacional é de 32 bits. Algumas vezes, no lugar de 32 bits, pode aparecer também x86. Se aparecer x86, significa que o sistema operacional também é de 32 bits. Se fosse de 64 bits, iria aparecer aqui 64 bits. A outra forma de saber qual é a versão do Windows que está instalada no computador de vocês é através do prompt de comando, ou também conhecido por CMD. Para chegar até o prompt de comando, basta pressionar a tecla Windows no teclado. Essa tecla fica na parte inferior do teclado, à esquerda, entre a tecla Ctrl e a tecla Alt. Pressione essa tecla, mantenha pressionada e pressione a letra R no teclado. Vai abrir o comando executar. E dentro aqui desta barra vocês vão clicar, apagar o que está escrito ali dentro e digitar CMD e pressionar Enter no teclado. Vai abrir esta tela. Nesta tela vocês vão digitar o seguinte comando: WMIC espaço OS jet espaço OS Architecture. Não se preocupe, pois este comando eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo. Vocês digitando este comando,
vão pressionar a tecla Enter. E aqui vai aparecer qual é a versão do Windows, se é 32 ou 64 bits. No meu caso aqui apareceu 32 bits, pois o sistema realmente é de 32 bits. Se fosse de 64 bits, iria aparecer aqui 64 bits. Caso vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Pedimos que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe o comentário, como já disse anteriormente, e também o like. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.